A única coisa que eu sinto que é digna de se falar nessa intro é que se tu é aquele fã de super longa data de Dragon Ball, pelo menos o sorriso no rosto já tá garantido aqui em Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Super Hero conta como o exército Red Ribbon é revivido pelo comandante Mangetta, e com o Goku e Vegeta fora do planeta, a responsabilidade de parar essa nova ameaça fica nas mãos de Gohan e Piccolo. E só pela sinopse eu já fiquei muito animado aqui com Dragon Ball Super Hero, porque ainda que o Vegeta e o Goku sejam ótimos personagens, eu gosto muito dos dois, eu já tô meio de saco cheio, né, de assim, arco final, boss final e tal, é um ou outro que vai salvar o dia, né, não sai muito disso. Então, pro meu alívio, Dragon Ball Super Hero deixa esses personagens de lado e começa a focar na maior relação de pai e filho que existe nesse universo de Dragon Ball, né, que é o Gohan e o Piccolo, porque vamos confessar, né, galera, o Goku é um pai meio bosta, né? Mas enfim. Eu sempre gostei muito da relação deles e também sou uma das pessoas que consideram esses dois ótimos personagens que, no final das contas, acabam sendo muito mal usados, né? Porque eles têm sim um potencial de ter um pouco mais de brilho nessa série e ter um pouco mais de protagonismo também. E pô, foi bem legal também de ver que os próprios autores meio que admitiram isso nas próprias falas do Gohan e do Piccolo, né? Que esses dois personagens não apareceram o quanto deveriam nos últimos arcos de Dragon Ball Super, principalmente, mas que bom que pelo menos aqui nesse filme eles ganharam, né, essa atenção necessária porque eles merecem demais. Então nessa mesma vibe, Dragon Ball Super Hero também adiciona outros personagens que, pra minha surpresa, acabaram sendo muito interessantes, né? E eu tô falando do Gama 1 e do Gama 2. Eu sinceramente achei que esses dois iriam ser apenas um meio para os nossos heróis se superarem e tal, o que de uma certa maneira eles acabaram sendo, tá? Dragon Ball Super Hero não fugiu muito desse script, né, de Dragon Ball. Mas eu diria que o maior papel deles aqui nesse filme é fazer o telespectador pensar. Eu não posso entrar em muitos detalhes, afinal esse vídeo não contém spoilers, mas se eu for falar de um resumão pra vocês, galera, eu me surpreendi demais, bem positivamente com esses dois personagens, porque eu achei que eles iriam ser apenas aqueles vilões meio genéricos, estilo Dragon Ball de sempre, né? Mas no final das contas eles acabaram sendo muito mais que isso. E outro ponto muito bem explorado aqui por Dragon Ball Super Hero, e que vai chamar também a atenção dos fãs mais antigos dessa franquia, é o fato desse filme mostrar muita nostalgia pro telespectador. Teve cenas em que eu não pude controlar o sorriso no rosto, ou até uma lágrima caindo, né? Porque eu cresci vendo Dragon Ball na TV Globinho, né? Isso faz parte da minha infância, como eu tenho certeza que faz parte da sua também, né? E esse até pode ser um ponto que novos telespectadores ou pessoas que vão no cinema apenas para ver um filme, pelo entretenimento que não seja tão atrativos assim para eles, mas no final das contas eu acabei gostando disso, né? Independente do quão brega pode ser um monte de nostalgia por vezes, eu não acho que foi brega aqui em Dragon Ball Super Hero, né? Muito pelo contrário, de novo, me fez sorrir, e se me fez sorrir, galera, pra mim é um ponto muito positivo. Agora falando da maior mudança que dá pra ver aqui em Dragon Ball Super Hero, é o desenho 3D, que obviamente ficou muito diferente de Dragon Ball Super Broly. E assim, galera, Dragon Ball Super Broly foi um baita de um filme que teve uma baita de uma animação 2D, e pelo menos pra mim não dá pra entender muito bem por que eles fazerem uma mudança tão drástica assim de algo que já tava muito bom, né? E não só isso, uma mudança pro pior, porque na minha opinião, os traços de Dragon Ball Super Broly eram muito melhores do que os traços que estão acontecendo aqui. E não que os traços de Dragon Ball Super Hero sejam ruins, tá, galera? Eu acho que é muito pelo contrário, eles são bons, mas assim, em qualquer sequência de qualquer filme, de qualquer franquia, a gente espera que os aspectos dessa sequência fiquem melhores, né, e não piores. Então eu acho que vai ter muita gente que vai estranhar essa animação aqui em Dragon Ball Super Hero, porque no final das contas, ela não tá no mesmo nível de Dragon Ball Super Broly, o que é uma pena. Então, no geral, galera, eu não acho que Dragon Ball Super Hero tá ali no mesmo nível de animação, história e luta quando comparado com Dragon Ball Super Broly, mas ainda assim, esse é um filme bem acima da média, na minha opinião. As animações podem ser estranhas de começo, mas o filme mais do que compensa esse pequeno erro com uma ótima história, personagens antigos e novos que são bem interessantes e que finalmente estão tendo um pouco de holofote. Então é por tudo isso que a minha nota para Dragon Ball Super Hero é um 7. Um filme muito melhor do que muito blockbuster que tem por aí, que só enche linguiça e tal. Então assim, galera, vá no cinema ver esse filme, porque no final das contas, ele vale muito a pena. Mas agora eu quero saber de você. Você gostou de Dragon Ball Super Hero? Você gostou desse protagonismo que eles deram principalmente pro Piccolo e pro Gohan? Me diz isso daqui nos comentários e como sempre também não se esquece, galera, deixa aquele like, clica no joinha e se inscreve aqui embaixo também, pô. Porque o meu nome é Bruno Grande e muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo até aqui, até o final. Então até a próxima, galera. Tchau, tchau.